Quando você está começando a jogar Magic, a única coisa que você precisa é de um deck e desse livrinho aqui. Esse livrinho que vem com o kit inicial, ele literalmente te dá as boas-vindas ao jogo. Ele tem todas as regras básicas essenciais para você começar e inclusive perguntas e respostas frequentes lá no final. Mas ele está longe de cobrir todas as regras do jogo. Você só precisa dele para começar a jogar, mas se você quiser melhorar o seu jogo, definitivamente você vai precisar dos outros documentos que regem todo o jogo de Magic. Magic é regido basicamente por 4 documentos. O principal deles é o livro de regras, mas existem uns documentos também que controlam os torneios, como é que funcionam os torneios de Magic sancionados. Se você não joga torneio, esses documentos são totalmente irrelevantes, nem tanto assim na verdade. Mas se você quer jogar os torneios, você precisa conhecer um pouquinho disso, ou pelo menos o local onde você joga precisa ter pessoas que conhecem esses documentos. A gente vai falar sobre isso hoje. O primeiro documento, e o mais importante deles, esse eu aconselho que todos tenham ali um pequeno conhecimento deles, é justamente o livro de regras. Bom, esse documento ele contém todas as regras do jogo no sentido de como que as cartas funcionam. Tá? Esse documento não se preocupa com o torneio especificamente, ele é sobre o jogo. Ele é basicamente isso aqui, só que infinitamente mais complexo. Ele realmente cobre todas as regras do jogo, em cada detalhe dele. Só que ele não é um livro para você ler, pegar um livro e sair lendo. Ele é uma consulta, ele é um manual de consulta. Quando você tem dificuldades com determinada regra, você vai lá e consulta. É um documento de referência. Ninguém espera que você leia aquilo ali como você vai ler um quadrinho ou um livro qualquer de ficção ou um romance. Não, aquilo é apenas um manual de consulta sobre as regras específicas do jogo. Então, esse é o Comprehensive Rules, as regras completas do jogo. O segundo documento é o livro de regras de torneio, as regras de torneios, o MTR, Magic Tournament Rules. Esse documento, o objetivo dele ali é você dar estrutura para os torneios. Como é que um torneio deve funcionar? Em vários detalhes, Desde as regras, quem é quem no torneio, Você tem no torneio, você tem o organizador, você tem o juiz principal, os jogadores, quem não é nada disso, e todos os procedimentos que cada uma dessas partes devem tomar, quais são as responsabilidades de cada uma delas. Mas isso também só é válido para os torneios sancionados. Torneio não sancionado é aquela brincadeirinha que você faz com seus colegas na mesa da cozinha valendo uma Coca-Cola ou qualquer outra coisa que vocês queiram. Nesse tipo de jogo, que é um jogo casual, por mais competitivo que vocês queiram colocar, ele ainda é um jogo casual, ele não precisa de juiz. Então essas regras, elas são simplesmente um guia que você pode pegar uma coisinha ou outra, mas são definitivamente desnecessárias. E nesse manual de regras, nesse livro de regras de torneios, esses são alguns exemplos do que é colocado ali, a estrutura de cada partida, como é que você registra decks, como é que você, não aceitando a ruling de um juiz, o que um juiz colocou, como é que você vai falar para o juiz maior, que é o juiz maior ali do torneio, quando ele existe, que às vezes o juiz maior é justamente o próprio juiz, como é que embaralha, coisas pequenas, como que você deve embaralhar um deck, isso é importante num torneio. O sideboard, os atalhos de torneio, como é que funciona as regras em relação a habilidades e mágicas, você possui regras específicas para torneio. Se o cara esqueceu uma habilidade, o que acontece? Pode voltar uma jogada errada? Aí se ele não podia fazer aquilo aí que está errado, posso voltar? Como funciona a comunicação entre os jogadores, entre o juiz, entre as outras pessoas no evento, e se alguém descumpre uma dessas regras, quais são as consequências para isso, e vários outros anexos, incluindo aí, por exemplo, um anexo que explica como é que é feito o critério de desempate, como é que é montado o sistema de pontuação do torneio, e se há empate, como é que resolve esses empates. Então, tudo isso é coberto por esse MTR. Não importa o tipo de torneio, não importa o tamanho do torneio, esse é o documento que vai dar toda a estrutura básica aí para você jogar o torneio. No apêndice F desse manual, você tem lá os tipos de eventos e como classificar cada uma deles. Esse tipo de classificação está ali nessa coluna da esquerda, Rules Enforcement Level, É o nível do torneio, que vai apontar quais são as regras que você vai ter que usar nesse torneio. São basicamente 3,
que a gente chama de regular, competitivo e profissional. Eu vou focar hoje no regular, não sei se vou chegar a falar do competitivo e do profissional, porque eu realmente não me importo muito, mas sendo importante para vocês, coloque aqui nos comentários do vídeo se vocês querem que a gente faça um vídeo específico sobre os torneios, sobre as regras de torneios competitivos e torneios profissionais. E competitivo aqui, eu não estou falando o contrário de casual. Competitivo aqui eu estou falando o nível, né? Regular, competitivo e profissional, né? São os 3 níveis de torneio que a gente pode ter. Então são aí os exemplos. Então, por exemplo, um pré-release é um torneio de nível regular, né? É o nível mais baixo em torneios sancionados. Da mesma forma, né, um Game Day e um Friday Night, o Friday Night também? Friday Night, né? Um Game Day e um Friday Night também coloca regular, só que o Game Day eles incentivam que se passe para um competitivo, mas tem que ser no mínimo um torneio de nível regular. Mesma coisa o torneio da lojinha. O torneio da lojinha, regular tá tudo bem, mas se der para fazer um competitivo, isso seria melhor, digamos, para a comunidade daquela loja. Quem rege esses diferentes tipos de torneios? São basicamente 2 documentos. O primeiro é esse IPG, o Infraction Procedure Guide, né? O guia para procedimentos de infrações. Esse documento ele vai ser usado nos níveis competitivo e profissional. O nível regular, que é o mais simples, ele não usa o IPG, ele vai usar um outro documento. E qual que é a ideia do IPG? O IPG ele traz penalidades, tá? Penalidades e procedimentos. A essência dos torneios competitivos e profissionais, eles partem da ideia de um erro precisa ser punido, um erro tem consequências, né? Existe uma punição, você tomou uma ação errada e você tem que sofrer as consequências dessa ação. Em vários níveis diferentes, né? Seja fazer uma jogada errada, legal, porém errada. Se você errou, o problema é seu, assuma as consequências aí do seu erro no jogo. E mesmo também, fora dessa parte mais técnica de erros do jogo, tem também toda a filosofia por trás dos torneios competitivos e profissionais. Então, esse IPG está ali para proteger não só os jogadores, mas como também o próprio evento, o próprio torneio. Porque se coisas erradas acontecem e fica por isso mesmo, é natural que elas continuem acontecendo. Por outro lado, se há erros, se há falhas, se há infrações e essas infrações são corrigidas / punidas, é natural que as pessoas que sofreram essas sanções, essas punições, essas correções, elas se esforcem para não fazer isso no futuro. Esse documento, ele trata dessa forma de algo um pouco mais rigoroso. Ele é bem mais, certeiro ali no que deve ser feito. Ele identifica qual é o erro, como é que a gente conserta isso, qual é a punição para quem cometeu esse erro. O outro documento é o JAR, é o Judging at Regular, que é apitando, julgando, apitando no nível regular. O torneio regular, a filosofia dele é bem diferente da filosofia dos torneios competitivos e profissionais. O torneio regular, ele quer trazer mais jogadores. O torneio regular, ele está preocupado com diversão. Ele está preocupado com que as pessoas se divirtam jogando Magic. É um ambiente muito mais informal do que um torneio competitivo ou profissional. Então, o grande foco no JAR do documento é explicar para quem vai estar ali responsável, para os juízes de uma forma geral, como que ele deve agir, como que ele deve manter o ambiente. Então nem sempre um erro vai ter uma punição ali à altura, digamos assim, Um erro, você pode entender que aquela pessoa é uma pessoa nova no jogo, não sabe realmente como é que as coisas funcionam e cometeu um erro. Então você pode simplesmente desfazer a ação dela dentro do possível e explicar, isso aqui está errado, não faço assim, funciona dessa forma, ok? Volta aqui, mas numa próxima vez a gente não vai aceitar, a gente vai deixar seguir o erro, porque você já sabe como é que essa jogada funciona, tá? Exemplos clássicos nos nossos jogos da lojinha, são os triggers, quando você perde um trigger. Esse documento ele trata de alguns casos mais gerais. Perda de trigger é um deles, mas existem outros
situações também que são bem importantes a gente avaliar. Tá? Então o JAR, ele está ali com essa ideia de que aquele torneio, por mais que seja um torneio sancionado, né, um torneio competitivo no sentido de não casual, né, competitivo oposto a casual, a gente não faz o que a gente quer, tá? A gente tem que seguir algumas regras específicas para torneio, mas a gente está ali por diversão. As pessoas estão ali porque elas estão num evento social, com amigos, brincando. Então tem que ter essa atmosfera mais acolhedora, essa atmosfera mais amigável. Então a ideia que o juiz tem que passar é que isso tem que ser uma experiência boa para os jogadores, para que eles queiram continuar ali naqueles eventos, né? Para que a comunidade queira seguir com novos torneios, partir depois para um torneio maior, aí já entendendo como funciona as regras de um torneio, que muitos jogadores vão começar os seus torneios nesse ambiente mais amigável. Principalmente os jogadores mais experientes, eles precisam entender isso também. Isso faz parte também do trabalho do juiz, colocar isso na mente dos jogadores. Não só do trabalho do juiz, mas como também dos lojistas, das pessoas que estão organizando o torneio. Deixar claro para todo mundo que aquilo é um ambiente de aprendizado, é um ambiente onde as pessoas estão adquirindo ali conhecimento sobre o jogo e que o principal foco é a diversão, é se divertir. Eu vou colocar aqui agora alguns pontos. Eu não fiz a tradução desse documento, tá? São 2 páginas basicamente, mas vou colocar aqui alguns pontos para vocês terem uma ideia do que trata o JAR, né? Do que trata esse documento. Bom, então esse é o documento, são 2 páginas, um documento pequeno de 2 páginas, tá? A última atualização dele é de 2020, eu vou trabalhar com texto em inglês, existe uma versão em português feita pela Comunidade Internacional de Juízes, mas a última atualização é de 2014, como eu já falei em algum outro vídeo aí, eles tinham um trabalho muito bom de tradução para vários idiomas, inclusive português do Brasil, mas isso se perdeu, né? Então, como eu disse, esse documento especificamente, a última atualização dele é de 2014, tá? Mas dá pra gente entender. Então a primeira parte é tudo explicando, né, a filosofia do que é um torneio de nível regular, explicando que isso para ser um ambiente amigável, que as pessoas estão ali para se divertir, como é que um juiz deve agir quando alguém tiver uma dúvida, né, e tudo mais. E traz depois alguns casos comuns, né, problemas comuns. E o primeiro deles é justamente esse, né, o que acontece se um jogador esquecer um trigger. Eu não vou detalhar porque eu tenho já um material preparado para falar especificamente sobre isso. O que fazer quando se perde um trigger. E aí eu já vou usar um pouco do IPG também, porque é complicado nos nossos torneios hoje lidar com isso, que é algo muito comum, que acontece com muita frequência e somos diferentes, né? Algumas pessoas são mais competitivas, outras são menos competitivas, algumas aceitam, outras entendem que um determinado jogador é mais novo, então pode voltar, não pode voltar, deixa pra lá, ok, tudo bem, e outros nem tanto, né? Perdeu, acabou. Então fala sobre isso, o que acontece se perder um trigger. Um jogador olhou ali sem tudo aqui a gente está entendendo que é sem querer, tá? Quando um jogador faz algo intencionalmente, existe um nome específico para isso, para a infração, né? Isso é trapaça. Quando você quebra uma regra intencionalmente, isso é trapaça, isso tem punições mesmo aqui nesse nível de torneio, né, mais amigável, digamos assim, mesmo no regular, né? Então um jogador olhou ali a mão, olhou cartas a mais, um jogador sem querer ali comprou mais cartas do que ele deveria, um jogador cometeu um erro aí que não está entre os outros ali mencionados, um erro mais específico, mais geral ali também. Um jogador tem ali cartas ilegais no torneio, ou o deck tem carta de menos, ou o deck tem carta de mais, o que se faz? E depois ele fala sobre comportamentos, né, não desejáveis, né, tipos de comportamentos que os jogadores não devem ter no ambiente de torneio. Então fala aqui sobre embaralhar mal embaralhado o deck, perguntar, né, sobre estratégia, sobre o jogo para outras pessoas, se atrasar para o jogo, combinar resultados de alguma forma. Ele fala também sobre os problemas sérios. Os problemas sérios
né? Consequência, quando um problema é chamado de sério, porque realmente é sério, tá? E geralmente problema sério se resolve como, ó, um abraço para você, você não é bem-vindo aqui, você tá fora desse torneio, né? E realmente são coisas complicadas. A gente olha aqui, ó, agressão, violência, né, comportamentos abusivos, né, físico ou verbalmente, você quebrar as regras do jogo intencionalmente, né, que é o atrapassa, o cheating, né, ou mesmo permitir que o oponente quebre a regra, você sabendo que ele está cometendo ali uma quebra nas regras do jogo, você permitir para que você se beneficie disso, e roubo aqui no sentido mais amplo da palavra, tá? Seja roubo mesmo de objetos e seja roubo dentro do jogo aqui, né? Como num draft aqui, tá? Dá um exemplo, você num draft trocar uma carta do draft por uma carta qualquer aí do seu fichário. Então tudo isso é importante para a manutenção do jogo, para a manutenção da comunidade que joga, né? Para que o ambiente onde os jogadores se encontram, né? Para ter ali um momento de diversão, se mantenha assim. Para muitos de nós, isso é o futebol do fim de semana, né? É o que você vai ali, né? Para brincar um pouco, para se divertir, para conversar com os colegas, né? Para jogar conversa fora e para jogar um pouquinho de Magic. E com isso você vai estar aprendendo, você vai estar se divertindo, você vai estar adquirindo conhecimento a respeito do jogo em níveis que às vezes você, que é um jogador mais novato, não tem, mas que você está ali convivendo com jogadores mais experientes, mais velhos e que vão estar te ensinando a seguir no jogo e talvez entrar em níveis mais competitivos. Então isso aí é o que eu trouxe para hoje, né? Mais uma vez aí obrigado por assistir o canal. Deixa aqui no comentário o que você acha desse tipo de vídeo que fala especificamente sobre regras de torneio. Eu sou um pouco novato nesse ambiente, mas tem muito documento, então gastando um pouco de tempo lendo, a gente consegue trazer um conteúdo legal. Então deixa o like no vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir um pouco mais sobre isso e um bom jogo, uma boa diversão a todos. Um abraço.